Pessoal, sejam bem-vindos ao Pode Falar, aquele espaço onde você senta, respira fundo e a gente fala do que realmente tem que falar. Eu sou Yara Lozan. Eu sou a Beatriz Gomes. E eu, a Tata Moura. E juntas somos o Pode Falar. Bom, pessoal, hoje estamos aqui para falar de um tema super necessário, o direito das pessoas com deficiência. Estamos aqui com a Maristela Caffer, doutora advogada da OAB de São Vicente. Seja bem-vinda, Maristela. Muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Estou muito feliz com o convite de poder falar de um tema tão importante como acessibilidade e direito das pessoas com deficiência. Sim, perfeito. Maristela, conta pra gente rapidinho como você entrou nesse mundo do direito das pessoas com deficiência. Olha, eu acho que eu já nasci inserida nesse contexto de deficiência, porque a minha defesa no direito das pessoas com deficiência foi muito antes da minha graduação. Eu tenho uma irmã com deficiência auditiva, Ana Paula, que é a irmã mais velha. Então, desde muito pequena, a gente já discutia no contexto familiar acessibilidade, inclusão, empatia. Todos nós falamos com ela em Libras. Então, acho que eu já desde pequena, eu já brigava ali pelos direitos da minha irmã. Eu e a Márcia, né, que somos as irmãs que mais ia atrás dos direitos dela, garantia os direitos, ia na empresa às vezes para fazer a tradução, porque muitas vezes ao longo da vida ela nunca teve um intérprete de Libras no local de trabalho para aproximar essa comunicação entre a empresa e ela. Então a gente meio que sempre fez isso. E aí depois que eu fiz direito, comecei a divulgar, os primeiros clientes que eu tive foram os amigos da minha irmã. Então eu sou advogada trabalhista, então muitos deles entrar com uma ação trabalhista. Teve um período aqui em São Vicente que houve o corte do Vale Transporte das pessoas com deficiência, então eu tive muitos processos de deficientes para reaver o Vale Transporte deles. Então eu brinco que eu já advogava desde muito pequena. Né? Sim, e aí depois de advogada, hoje meu público atendo várias pessoas com deficiência. E teve algum momento assim que te fez pensar, precisamos falar sobre isso, precisamos entender mais sobre os direitos, né, das pessoas com deficiência? Sim, depois que eu entrei, enquanto advogada ali no meu dia a dia da profissão, então eu comecei a atender muitos surdos, mas a minha comunicação com os surdos era uma comunicação viciada que eu tinha dentro de casa com a minha irmã. A minha irmã, ela faz leitura labial muito fácil, porque ela conviveu com 4 irmãos que eram ouvintes. E isso faz o surdo se adaptar de uma forma. Então, mesmo às vezes eu falava de lado, ela entendia o que eu estava falando, porque ela fazia a leitura labial. É uma ignorância a gente achar que todo surdo faz a leitura labial. Não são todos, tá? Nem são obrigados, Nem né? são obrigados, mas ela fazia porque 4 irmãos dentro de casa, né? Então ela se adaptou e passou a entender muito de leitura labial. Quando eu comecei a advogar e eu comecei a atender os primeiros surdos, eu ia usar ali meus sinais de Libras viciados de casa e às vezes o cliente ficava me olhando. Eu falei, gente, tem alguma coisa de errado? Eu preciso estudar, porque eu já, né, já formado há alguns anos com especialização, pós-graduação, mas eu sentia a necessidade de ter essa aproximação maior com os meus clientes. Eu não achava certo eu ter que pegar um papel e escrever para ele entender, ou pegar um aplicativo, porque hoje tem vários aplicativos de comunicação em Libras para conversar com ele. Eu queria conversar com o cliente. Dica, né? Muitas vezes a gente se incomoda, né? Eu tenho uma tia que ela é surda também. Ela não é muda, ela é surda. Sim. Porque com 3 anos de idade, ela teve meningite, teve uma febre muito alta e estourou os tipos. Sim. Então, aí ela faz leitura labial, ela também, né? Ela consegue entender a gente super bem e ela fala algumas palavras. Sim. Então, ela até chegou a morar um tempinho com a gente em casa, então eu me acomodei. Porque ela faz leitura, né? Ela quando vai falar com outra pessoa que é surda, mas que não faz leitura labial, que não fala também, além da surdez, não fala, é muda, fica super difícil. Aí as pessoas falam, mas tua tia não é surda. Eu falo, mas o problema foi que eu me acomodei, né? Eu deveria ter, né? Não deixar dela se esforçar tanto, a gente também deveria ter se esforçado para poder ajudá-la, né? Retira essa sensibilidade que eu não tive no
momento, né? E assim, Maristela, eu fiz curso de Libras por muito tempo, né? E eu via a luta dos surdos, né, da comunidade, porque às vezes eles falavam pra gente, poxa, mas eu fui num advogado, e aí ele escreveu pra mim, mas eu não aprendi a ler e escrever, porque lá atrás também não teve o intérprete de Libra para estar na sala de aula. Então eles não sabem ler também. A comunicação deles é essa, né? Então assim, nós que temos que nos esforçarmos para estar dentro da comunidade deles, né? É interessante isso que você falou, porque assim, a aprendizagem deles é diferente também, né? O português. E aí o meu namorado fala, engraçado, quando você fala com a sua irmã, você escreve como ela escreve. Eu falei sim, porque eu já convivo tanto tempo com ela que para mim é normal. E quando eu voltei, né, a fazer o curso, fui na Congregação Santista dos Surdos, até indico, maravilhosa, a professora Lucila foi minha professora. O meu foi o Wagner e o professor Alexandre. O Alexandre, eu tive aula com ele. Sim, também. maravilhoso. Os professores da congregação são todos surdos. E aí eu tive com a Lucila, eu tive com outras professoras, aí veio a pandemia, eu parei, eu já estava no contexto, eu estava entrando o próximo era o avançado, se eu não me engano. E aí eu falei, eu vou esperar, dar uma baixada, depois eu volto, porque aí a carreira começou a crescer, algumas coisas, mas eu quero voltar para terminar o avançado até eu pegar o diploma de intérprete de Libras. É uma questão pessoal mesmo. Atendo muitos surdos, hoje eu tenho uma comunicação bem assertiva com eles, mas eu preciso retornar pessoalmente, pensando na minha irmã mesmo e pensando na comunidade surda. Como você disse, a comunidade surda ela é enorme e ela é uma comunidade deles, né? Aí as pessoas falam, mas eles são muito restritos. Não, eles não têm a inclusão de fato na sociedade. Então, por isso que é uma comunidade grande, unida, que eles têm as viagens. A minha irmã, ela conhece o país inteiro, ela viaja, ela trabalha, ela faz tudo sozinha, tudo com os amigos. E aí, muitas vezes, quando a minha mãe fala, essa menina passa o dia inteiro no telefone, essa menina... Eu falo, mãe, a senhora tá conversando com ela? A senhora tá conversando? A senhora tá parando para conversar em Libras? Porque a minha mãe já é de uma outra realidade, então ela não conversa em Libras. Ela se acostumou com o fato da Paula entender leitura labial. O fato de acomodação, né? E aí ela fala, a Paula entende, e a Paula traduz pra ela daquele jeito e as duas se entendem. Mas não é o correto, sabe? Hoje, se eu tivesse um filho com deficiência, eu teria que preparar o meu lar para que ele não se sentisse excluído dentro de casa. Porque quando a gente vai para a sociedade, a gente já encontra as barreiras naturais que a gente estava conversando, estruturais e tudo mais. Mas dentro de casa, eu acho que tem que ser o primeiro ponto de acolhimento daquela pessoa. A Paula tem muito conosco, ainda que minha mãe não fale em Libras, mas se tiver que brigar pela Paula, ela sempre brigou e sempre vai brigar. Mas eu acho que é importante a sociedade estar preparada, né? Para que quando esse surdo saia de casa e vá, não só o surdo, o autista, o cadeirante, a pessoa com mobilidade reduzida, vá para a sociedade, baixa visão, são tantas deficiências que a gente nem conhece às vezes, né? Maristela, que ele encontre menos dificuldade. Entrando nesse âmbito mesmo que você está falando, de famílias e escola, né? Quais são os direitos, assim, que estão desconhecidos por eles, familiares da escola? Muitos, assim, a pessoa com deficiência, ela tem algumas garantias. Ela tem garantia de acessibilidade nos locais, então, fila de preferencial, fila prioritária. Às vezes a pessoa, ela tem deficiências ocultas. Eu atualmente, eu desenvolvi uma doença autoimune e aí eu estou no quadro de mobilidade reduzida, né? Eu ando com a minha carteirinha, ando com o meu RG, ele tem o símbolo, mas se você olha visivelmente, você não fala que eu sou uma pessoa com deficiência. E aí é muito difícil quando eu tô na fila preferencial e as pessoas ficam atrás, tá furando a fila, não tem deficiência. Então, a pessoa com deficiência, ela ainda tem que lidar com esse preconceito das pessoas, que às vezes não é velado, é um preconceito estendido, falado. Então, assim, tem direito à fila preferencial, autistas têm direito à fila prioritária, que é um pouco mais rápido do que o preferencial, porque ele pode desregular numa fila, ele pode ter algum tipo de transtorno, barulho, e então o atendimento dele tem que ser um pouco mais rápido. Com relação à saúde, ele tem direito ao atendimento integral e prioritário. Então, a lei que fala ali da questão da saúde, né, as diretrizes do SUS, fala que ele tem direito a atendimento, tratamento, medicação. Hoje a gente fala muito do canabidiol para o uso de várias doenças, epilepsia, o autismo, fibromialgia,
hemofília, então, que é uma doença oculta também, e a pessoa tem direito a essas medicações que hoje fazem parte do SUS. Não é tão fácil, muitos tentam recorrer e não conseguem. O meu filho, tu falou do canabidiol, né? Eu vou aproveitar e falar aqui pelas mãezinhas, né, de autista. Ele teve um tempo que o médico, né, recomendou para ele canabidiol. Eu comprei, né, nesses tempos, e eu não consegui pelo SUS, tá? Não consegui. Eu mandei até e-mail para poder tentar pegar, né, no alto custo, porém eu não consegui. Disseram que essa medicação não fazia parte do SUS. Então, mas meu filho precisava, então eu iria comprar. Aí eu consegui um desconto, eu pegava por R$900. Que é o desconto do fabricante, né? Então, reduziu bastante. Mesmo assim, é um custo muito alto, né? Assim, eu pensava, eu consigo pagar, né? Eu tô conseguindo pagar, mas é uma mãezinha que só tem um salário mínimo. Ou só tem um benefício. Que não tem o pai da criança, só tem o LOAS, que dizem que o LOAS, nossa, a mãe recebe o LOAS, o que dá pra fazer um monte de coisa. Não dá, gente. Só o remédio, R$900 no remédio, com desconto, porque eu consegui o desconto do fabricante, que não é todo mundo que consegue, né? Como que seria isso? Assim, o direito assim na prática, né? O direito da pessoa com deficiência, porque tem a legislação, mas nem sempre a legislação ela é colocada em prática ali, às vezes até pelo próprio poder público, né? É importante a mãe da pessoa com deficiência, né, e a própria pessoa com deficiência, ela entender os direitos dela, porque só dessa forma ela vai buscar da forma que tem que ser buscada. Hoje o governo do estado de São Paulo já tem dentro do SUS, né, a gente tem um deputado da região, que é o deputado Caio França, que tem essa bandeira aí da luta pelo canabidiol. Eu acompanho de perto, assim, sem fazer extensão de política, nada disso, mas eu acompanho de fato. Ele é um dos deputados que mais batem aí na tecla do uso do canabidiol. E o governo do estado de São Paulo já aprovou, então hoje é um pouco mais acessível o acesso à medicação, mas não é fácil. A pessoa vai lá, leva a documentação, muitas vezes ela é negada. E o que essa pessoa tem que fazer? Procurar um advogado para judicializar. Isso tanto o uso da medicação do canabidiol que a gente comentou, mas as outras medicações de alto custo. Eu vou dar o meu exemplo. Eu uso uma medicação que a injeção é R$30 mil. Eu não tenho como comprar uma medicação de 30 mil todo mês, porque eu uso ela todos os meses. Eu hoje tenho o plano de saúde, mas o plano de saúde está fornecendo, mas por muitos anos eu pegava na medicação no alto custo ali do SUS, no AME, né? E aí eu fazia a documentação, Maristela, nunca tive problema. Eu fazia a medicação, entrava lá, dava entrada e recebia, porque a minha medicação estava no rol das medicações que eram liberadas, e aí eles forneciam. Era rápido? Não. Depois que eu entrei no processo, era mais rápido porque eu só atualizava a medicação. Mas, por exemplo, a primeira vez que eu dei entrada, demorou 7 meses para eles fornecerem minha medicação. Porque algumas medicações eles já têm ali pré-aprovada, né? E eu, durante a minha gravidez, eu tive que tomar também uma medicação de alto custo, que é Noparina, porque eu tenho... que eu tenho trombofilia. Então eu precisava aplicar essa injeção na barriga todos os dias. E também era de alto custo, se fosse pagar era R$7 mil. Aí já estava ali, eu tive essa facilidade. Agora no canabidiol, que é bem mais baixo o custo do que as injeções, eu já não consegui, já foi negado. Aí a mãe, né, ou a própria pessoa, se for maior, porque tem algumas deficiências que não são incapacitantes, ela tem que dar a entrada, vai ter a negativa, com essa negativa ele procura um advogado, ingressa com a ação, seja contra o SUS, seja contra o próprio plano de saúde, para que tenha o fornecimento. Hoje a gente está tendo a discussão aí dos planos de saúde que estão reduzindo as terapias dos autistas, por exemplo, né? E quando não reduzem, encaminham para outras clínicas que maqueiam o tratamento, né? Porque não fazem as terapias adequadas como teriam que ser feitas, né? Coloca um profissional qualquer lá e diz que é um terapeuta que tá se fazendo o que é de direito da criança e não tá, né? Sim. Aí, nesses casos, mesma coisa. Laudo médico com as indicações de quantas que tem que ser feita e judicializar. E aí, esse negócio que você falou da clínica é muito importante, porque eu comentei, a advogada trabalha
trabalhista, tô sempre no fórum. E um dia eu parei para assistir uma audiência de uma funcionária que entrou com uma ação contra uma clínica super grande aí, bem famosa, que trata autistas. E aí a questão dela, ela tava pedindo equiparação salarial porque ela era estudante, e tava pedindo equiparação salarial porque elas faziam as terapias cognitivas, os exercícios dos profissionais, fonoaudiólogos, TOs, psicólogas. Elas não têm formação, mas são elas quem aplicam. E eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, mas é cara essa clínica para quem paga particular. Tem na cidade inteira, né? Uma clínica grande tá fazendo isso, pegando estudante da faculdade para aplicar terapias e aí o pai não sabe, muitas vezes ele paga particular, porque ele acredita, então houve um corte do plano de saúde, mas meu filho precisa, eu vou pagar do próprio bolso. Ele tá pagando por uma terapia que nem vai, de fato, nem tá sendo aplicado por um profissional formado, especializado naquela área. Então, olha a problemática da questão, né? O plano de saúde reduz, a gente paga do próprio bolso, mas sem garantia de que os nossos filhos estão aprendendo. E acontece muito, porque eu já vi uma pessoa em uma determinada clínica que eu olhei e falei assim, eu sei a formação dessa pessoa. É verdade. Ué, o que tá fazendo? Ele é tal pessoa, tal consulta. Tipo, não é, mas... Sim, doutora. Tem algum mito sobre as pessoas com deficiência que a senhora gostaria de desmentir? Sim, deficiente não pode trabalhar. Principalmente. Acho que quem nunca ouviu, ele é deficiente, ele não pode trabalhar. E isso é mito. Hoje a gente tem uma lei de cotas aí desde 94, salvo engano, que foi criada justamente para que as empresas abrissem espaço na contratação de pessoas com deficiência. E aí, como a lei foi criada para garantir que o deficiente fosse inserido no mercado de trabalho, mas deu para que as empresas tivessem uma compensação. Olha, você contrata esse deficiente, o custo que você tem com ele, você abate do seu imposto de renda. Então, por isso, grandes empresas têm aí a contratação de pessoas com deficiência. E aí, dentro dessa contratação, se eu entro como um PCD na empresa, a empresa não pode me dispensar por qualquer motivo, né? Tenho ali a minha garantia de emprego. E para me dispensar, ele precisa já ter uma contratação de uma pessoa com deficiência em substituição. Então, é importante a gente falar que a pessoa com deficiência, qualquer deficiência, ele pode estar inserido no mercado de trabalho. Por muitos anos, eu gosto de falar da Márcia, porque é um dos exemplos que eu tenho aqui de São Vicente, a Márcia Carper. Sim, dá mais de 12, 13 anos, e a gente criou aqui em São Vicente um projeto de inserção no mercado de trabalho, que ela trabalhava com crianças de vulnerabilidade social. Então, cobrava um preço baixo, que era só pra gente fazer a formatura, e aí a gente dava aula de recursos humanos, logística, administração, e aí com um tempo vinha um pingado, outro aluno com deficiência. Ela falou, gente, eu vou criar uma turma só para pessoas com deficiência, não no intuito de segregar, mas no intuito de acolher, porque muitas vezes esse aluno, ele se sente excluído numa sala que só ele tem deficiência. Ela falou, vou criar um projeto, vou ver como que vai ser. E aí criou, e nossa, deu super certo esse projeto, a gente ganhou o Câmara Educação, pela ideia do projeto, foi genial, foi acho que 2021 ou 2022 nós ganhamos. Ela levou esse projeto para a Casa da Esperança de Cubatão, nós criamos uma turma lá da Casa da Esperança, a maioria dos adolescentes de lá conseguiram bons empregos, ela sempre usa um dos alunos dela que está na Rumo Logística desde então, a Rumo viu o trabalho dela, e aí sempre quando precisa de pessoas com deficiência, ele chama ela vai, ela faz palestras, ela encaminha os alunos dela para trabalhar. Então é importante a gente desmistificar essa questão. Muitas vezes a pessoa tem uma deficiência que é uma limitação funcional para uma questão, mas ela tem inúmeras habilidades. Quantos de nós já não lidamos com autistas que são autodidatas, que desenvolvem aí grandes habilidades? Não só autistas, mas outras deficiências, usando o exemplo do autista porque é o exemplo mais comum que a gente tem. E aí a gente consegue, às vezes ele tem ali uma deficiência intelectual para alguma coisa, mas num contexto geral de uma empresa, ele pode trabalhar no estoque, ele pode trabalhar muito. É que as pessoas têm que aprender que o PC dele não é incapaz. Ele tem uma limitação. Como todos nós temos, na verdade, né? E Márcia, desculpa, falei no Brasil. Não tem problema. Maristela, quanto à legislação escolar, né, na visão da lei, como deveria funcionar?
A escolar, eu acho que hoje é uma das mais difíceis, né? De ser aplicada, de fato. Porque a legislação, o deficiente, ele encontra inúmeras barreiras quando ele está ali no período escolar. As salas, muitas salas, têm um professor apenas com 30, 40 alunos, e aí os alunos de inclusão, né? Que a gente fala, os alunos com deficiência, eles vão sendo inseridos nessas turmas, mas algumas deficiências têm as suas particularidades, cada deficiência. Então, se eu tenho um surdo na sala de aula, como é que eu sozinho vou fazer a inclusão de fato daquele surdo? Eu sou professora, eu não tenho conhecimento em Libras, né? Porque a minha formação não me preparou para aquilo. Às vezes até tem na nossa formação acadêmica, tem uma aula, duas aulas, mas assim, né? Muito introdução ali. Eles dizem que tem que ser 360 horas, né? Na nossa graduação, mas é muito rasa, para que depois que a gente faz esses cursos de extensões, a gente fala assim, o que eu fiz aqui? Pois é. E deveria ser grade curricular, assim como o inglês porque a Libras é a nossa segunda língua oficial. Então a gente deveria ter, desde a escola, que é muito mais fácil aprender na infância, a ter o conhecimento, assim como a gente tinha uma grade ali pro inglês e a gente não aprende nada, a gente deveria ter uma de fato para aprender Libras, né? Para quando a gente fosse pro mercado de trabalho, eu me formei profissional, eu encontrei um surdo, eu tenha pelo menos o mínimo de comunicação para que eu, de fato, faça acessibilidade e empatia também, né? Porque muitos dessas deficiências ficam excluídas. Então, a escola, a criança, por exemplo, ela tem direito ali ao profissional para estar acompanhando, né? Ela tem direito, muitas vezes, a apostilas, adaptações estruturais. Então, se eu sou uma pessoa com deficiência cadeirante, como é que eu vou passar pela porta? Não tem rampa, a escola não tem elevador, só tem escada. Então, todo esse contexto tem que ser pensado. Algumas deficiências, então, tem uma que é muscular, que é como ela te dá uma debilidade nas pernas, então você anda às vezes de muleta. Você precisa de ajuda para ir no banheiro. E aí como é que você vai no banheiro se você não tem um banheiro adaptado, se você não tem um profissional para te acompanhar? Porque aqui em São Vicente, por muitos anos, a gente tinha ali os serviços de algumas empresas, de algumas escolas determinadas, que eles trabalhavam como acompanhante terapêutico na sala de aula, né? Eu acredito que vocês estão inseridos aí na área da escolar, vocês já sabem qual é a empresa, né? Que cai, mandou o funcionário todo embora, coitados, aí entrou outra, tá pior. Essa empresa. Aí, essas professoras, eu tinha amigas que trabalhavam e elas tinham formação inclusiva, né? E aí, de fato, elas não atuavam na área de inclusão, porque ali a inclusão era só para inglês ver. Era uma inclusão que estava ali, o aluno, a acompanhante estava do lado, e eu tenho boas amigas que são formadas em questões inclusivas. Ela falava, Mari, a gente só leva eles no banheiro. Porque eles não tinham dentro da sala de aula uma inclusão, porque muitas vezes a professora principal achava que era só a nossa obrigação adaptar o material, passar, e não é. E tem que ser uma questão coletiva. Não basta só ter ali o profissional acompanhando, ele precisa estar integrado na sala de aula. É toda a comunidade escolar, né? Sim. É desde da coordenação, da direção, as educadoras, todos Sim. estão falando a mesma língua. Eu já tive situações até por conhecer a Libras, né, e estar inserida. Eu estava conversando com uma criança, ela falou, uma gestora para mim agora, ensina ele a escrever e falar, porque senão ele vai se acomodar. Eu falei, ele não é obrigado. A própria LBD nos traz que a língua principal do surdo é a Libra, como segunda alternativa escrita o português. Então não tem necessidade eu, como professora, ensinar o surdo a escrever sim, mas a falar, eu não posso obrigá-lo. Porque muitos surdos, que é o que a gente comentou no início, muitos surdos não desenvolvem a fala. Isso é uma questão também da saúde, porque tem que ter ali um acompanhamento a ponto, fazer os exames para ver se consegue desenvolver a fala. Nem todos conseguem, Não todos conseguem. Eu tenho um cliente que ele fala perfeitamente, e ele é surdo. E ele vai no escritório e ele fala, não, eu tô conversando com você, não precisa falar, eu tô te entendendo. E ele é surdo, ele ainda usa aparelho, um dos ouvidos ele tem, acho que é moderada, então ele ouve um pouco, mas o outro é total. Facilitou para ele, né? Facilitou, ele trabalha numa multinacional em Santos. É diferente de um surdo que não tem esses acessos. Que não tem esses acessos. A minha tia, ela conseguiu falar um pouco, mas ela não fala perfeito algumas palavras, exatamente porque ela chegou a usar aparelho, porque ela, com o aparelho ela consegue ter um pouco mais de audição, né? O que facilitou. Estela, tudo
tudo isso engloba nos erros, né? Que nem aqui, quais erros ainda são cometidos para essa verdadeira inclusão acontecer? É mesmo tudo que você está Eu falando. acho que é um erro estrutural de sociedade. E aí a gente tem que fazer uma análise em a que ponto nós estamos errando, nós, como sociedade. Porque que nem eu falo, assim, estando em sala de aula, quando tem um aluno ali que tá, né, no período ali da inclusão, ele praticamente, que nem o que eu ouço, ele tá vindo aqui só pra passear, porque ele não tá aprendendo nada, ele não faz nada, a mãe larga ele aqui, ele fica aqui às 6 horas e vai embora. Sim. E é muito triste, mas isso é a realidade de muitas crianças inclusivas. Então, aí às vezes fica até um ponto de interrogação, né? O que fazer? Eu acho que eu acho que eu, enquanto profissional, eu não tinha obrigação de voltar para a sala de aula e aprender Libras. Mas enquanto sociedade, enquanto pensando na minha advocacia humanizada, em construir uma sociedade melhor para minha irmã e para os meus clientes e para os futuros. Eu não sei se eu vou ter um filho um dia com deficiência. E eu não tinha deficiência até anos atrás, quando eu desenvolvi uma doença que me colocou numa condição de deficiente. Então hoje, quando eu tenho um olhar, que é o que eu estava conversando com a Yara, hoje o meu olhar é mais apurado. Se eu chego num lugar tem escada, eu já fico estressada, porque eu sei que eu vou ter dificuldade para subir, assim como eu tive dificuldade para subir aqui. Na OAB, eu pedi adaptação dos banheiros, porque uma pessoa sem deficiência vai no banheiro, vai embora. E aí eu conto essa história até para rir, para descontrair, da forma que aconteceu comigo lá na OAB, mas que serviu como alerta e eles adaptaram o banheiro. A gente tem um banheiro lá embaixo, inclusive. A nossa sede, ela é bem adaptada, ela tem elevador, tem rampa, tem grade, os banheiros lá de baixo tem um banheiro específico adaptado. Só que eu fico mais lá em cima como diretora, né? E aí eu tava fazendo tratamento no joelho, as medicações, eu tava muito debilitada. E aí eu fui no banheiro e falei, eu não vou descer pra ir no banheiro, eu vou no banheiro aqui de cima, que é grande, é espaçoso, só que não tinha grade. E aí eu fui no banheiro, o banheiro era baixo. E eu não saía do banheiro, não conseguia levantar. E aí quando eu saí, aí eu com muita força levantei, porque não tinha barra de apoio. Saí e eu falei assim, gente, eu tava entalada, vocês não me ouviram? E aí os meninos começaram a rir. Eu falei, vocês estão fazendo isso porque vocês não gostam de mim, eu sou a PCD daqui. E aí gente, adapta o banheiro. Porque o meu namorado, quando ele viu a situação que eu tava, quando a minha doença ficou muito forte, eu não precisei falar pra ele que eu tinha dificuldade. Ele colocou barra no meu banheiro, ele alargou o banheiro, ele colocou barra pra minha mãe, porque ela já era uma idosa, mesmo sem deficiência, tem a necessidade. Então, a gente não precisou alertar pra ele que ele precisava fazer adaptação, mas ele fez. Ele comprou um vaso mais alto pra deixar, porque se ficava muito baixo, atrapalhava meu joelho, eu não tinha força. Aqueles detalhes São detalhes. né? Ele tinha essa obrigação? Não tinha, mas ele, enquanto a percepção de conviver com pessoas com deficiência, ele viu que tinha essa necessidade. Eu acho que na escola é difícil para o professor fazer isso sozinho, mas precisa da coordenação de toda a escola ali integrada. Mas eu acho que se você recebe um aluno com deficiência, você senta, você tenta integrar, você faça trabalhos que acolham aquele aluno, trabalhos que sejam coletivos, você tire um dia para falar sobre o direito da pessoa com deficiência, tire um dia para ouvir as necessidades daquele aluno, você vai ver que com o tempo os próprios alunos vão estar integrando aquele aluno com deficiência. Por mais que exista a lei, tem que ter a boa vontade também, eu querer pesquisar, entender, compreender, que nem eu falo, a sala de aula ali, né, do professor é sua, então você tem que tentar também acolher o seu aluno da melhor forma possível, né? Não é só jogar, mas a escola tem que fazer, a diretora, é o advogado, é não sei o quê, você só tá passando direito e a criança tá só existindo, né? Tem uma pergunta isso. que nem tá no nosso roteiro, mas saiu um decreto novo, né, para pessoas com deficiência, para crianças com deficiência, que ele dá, né, o direito dos pais de decidir se a criança vai frequentar ou não a escola, ensino regular de ensino. Isso não fere a Constituição? Na verdade, assim, a Constituição, ela fala que é um direito à educação integral de todos, né? Eu acho que quando você discute essas leis, elas mais segregam do que incluem. Eu vou usar o exemplo do curso que nós fizemos. Nós tínhamos um curso para pessoas com deficiência, mas nós integrávamos sempre esse curso com os cursos para as crianças sem deficiência. Por quê? Porque dentro da
dessa integração da acessibilidade, você precisa ter a comunicação, a convivência social, o lazer, outras questões. Eu acho que esse tipo de legislação, que ainda não está 100% aprovado, porque tem a Constituição, acaba sendo infraconstitucional. Mas mesmo os modelos de escola que já falaram, tinha que ter uma escola só de inclusão, eu não acho correto, porque assim como a minha irmã desenvolveu a habilidade de fazer a leitura labial, foi porque ela convivia com pessoas sem deficiência. O mundo ideal, essa criança com deficiência entraria na escola, teria um banheiro acessível, teria lá uma professora para acompanhá-lo. Aqui tem crianças que têm deficiência ocular, então elas têm dificuldade de ler, porque às vezes a letra é pequena, o material dela já seria adaptado com letras maiores, entendeu? No mundo ideal seria esse. A legislação, ela existe para garantir que essa pessoa que entre num local que não seja acessível, ela busque os seus direitos. Eu acho que eu ouvi uma discussão, mas ainda não é uma situação aprovada, porque a nossa Constituição garante que todos somos iguais. Exatamente. Quando eu ouvi essa legislação, eu falei, mas se a legislação é a lei máxima ali, né, e não pode ser ferida, como que fazem um decreto que fere a Constituição? Porque a gente tem deputados que fazem projetos de lei para tudo, né? Para todos os tipos, para todas as coisas. E aí nem tudo é aprovado. Existe são questões que elas vão passando pelas casas até... né? Então, mesmo que ela vá pelas câmaras, vai ser discutida a inconstitucionalidade do que não é. Enquanto ela é só um decreto ou um projeto de lei, ela existe, mas ela não tem eficácia jurídica, tá? E eu acho, sempre quando vem essas discussões, eu sempre penso na situação da segregação, não acho correto. Eu acho que tem que ter ali, de fato, a gente discutir a possibilidade de uma inclusão assertiva e de uma inclusão que de fato aconteça e que não seja como a Beatriz comentou, né? O aluno vai lá, fica às 6 horas, depois volta para casa, ninguém conversa com ele não aprendeu nada, ninguém sentou para entender quais são as dificuldades dele, porque aí você revitimiza essa deficiência. Porque a pessoa com deficiência, ela não é a deficiência dela, ela é o capacitismo, né? Então você reforça isso. Eu acho que projetos como esse, eles tendem a segregar as pessoas com deficiência, eu não acho. Era justamente a pergunta que eu ia fazer para você, né? Porque a acessibilidade não é rampa, não é só um degrau. Então ela vai muito além, muita coisa passa despercebida no dia a dia, né? Nas necessidades, né? Quando eu cito muito o LDB, porque é minha praia, né? E aí ela fala muito que desde a estrutura, que tem lugares que não deveriam ter maçaneta, os desenhos, né? Agora não vou lembrar, os desenhos universais. E a gente vê que muita coisa passa despercebido, né? No nosso dia a dia. O que você acha que falta? Olha, eu vou te falar enquanto advogada. E com o olhar que eu tenho, olhar e vivo. Na OAB, nós fizemos aí no Dia da Pessoa com Deficiência, a gente fez um vídeo e aí chamou advogados com deficiência. Um dos nossos advogados, ele tem visão monocular. O Paulo é maravilhoso. Beijo, Paulo. Paulo é nosso presidente da comissão da criança com adolescência. E ele montou até o congresso que eu vou falar no final do programa, que é um congresso que vai discutir temáticas PCDs. Ele tem visão monocular. E aí ele falou assim, Mari, a OAB não tem piso tátil. E ele precisaria de piso tátil. E aí ele falou, tudo bem, eu tenho as maçanetas, tudo mais, eu enxergo, mas é obrigatório. Não é uma arquitetura velha, é uma arquitetura nova. Esse prédio é de 2019, ele já devia ter sido feito já com o piso tátil. E aí eu parei, pensei e falei, realmente, a gente não tem piso tátil. E aí foi um outro advogado que ele não tinha deficiência, ele desenvolveu por conta de um acidente. Ele falou, doutora, eu posso fazer uma sugestão para a OAB cobrar, né, do fórum? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, sabe o Fórum da Família? Que é o fórum ali da Antônia Emerick. Aí eu falei, sei. Aí ele falou assim, tem uma vaga para pessoa com deficiência. Às vezes eu chego e o pessoal para lá, porque vê que é vaga, eu tenho que esperar a pessoa sair para eu colocar o meu carro. Aí ele, mas não é só isso, ali é íngreme, é assim a entrada do fórum. Ele falou assim, eu saio com a minha bengala, várias e várias vezes as pessoas têm que me segurar, porque eu não consigo subir pro fórum. Né? E aí eu subo aquele fórum todos os dias, mesmo com dificuldade. E eu nunca parei para ter essa percepção de que tem pessoas que têm dificuldade de subir ali. E aí ele falou, e é um prédio novo também. E aí eu falei assim, nossa, eu sempre reclamei, porque quando lançaram esse prédio, as nossas audiências eram no 3º andar, não tinha elevador.
E eu ia xingando lá de baixo até lá em cima, com raiva. E aí ele falou assim, sim, quando eu chegava eu não conseguia subir. Aí a juíza tinha que descer para fazer a minha audiência aqui embaixo. Eu não quero que a juíza desça para fazer a audiência, eu quero entrar num local e ir a fazer a minha audiência. Direito da pessoa. É, porque né? as pessoas já olham torto, tipo, a advogada tá com preguiça, não quer subir. Não é isso. Eu não consigo. Ele falava, eu não consigo. Não se colocam, né, no lugar do outro. Então, eu acho que é isso, né? Vários locais, as adaptações, existem erros, a legislação tá aí, mas eu acho que tem que ser um trabalho de todos. Então, mesmo lá na OAB, onde a gente tem uma estrutura nova e tudo mais, ainda tem limitações que limitam na deficiência de colegas, e não deveria ser assim. Então, a gente já pediu desculpas, falei, Paulo, desculpa, é uma questão da arquitetura, não é culpa nossa, mas a gente vai encaminhar para a seccional e cobrar providências para que tenha braille, porque a gente já tem um advogado cego aqui na Baixada que frequenta o AB, para que tenha adaptação com o piso tátil e várias outras questões que eles levantaram também. Então, eu acho importante conviver com pessoas com deficiência, é isso. Eu convivo com a minha irmã e aí todo local que eu vejo que é inacessível para ela, eu tento transformar ou tento ajudá-la na comunicação. Por exemplo, INSS. Quem vai aqui no INSS não tem intérprete de Libras. Eu fui com uma cliente e negaram o benefício dela. Aí não deixaram eu entrar. Na outra vez eu fui com ela e falei, você vai entrar de novo sozinha, você não vai falar nada. Que aí uma hora ela vai sair e vai perguntar se você tem acompanhante. Aí ela entrou, aí ela ficava assim. Ela falou que ela ficava assim. E aí a médica perguntando e ela assim. Aí a médica saiu, perguntou pro segurança, o segurança falou, tá com a advogada dela tem conhecimento em Libras. E eu entrei. Conversando com ela, eu falei, você sabe que vocês não podem negar o meu acesso aqui dentro. É um direito, meu advogado pode estar em qualquer local aqui. A lei me permite que eu esteja em qualquer local, mas hoje eu não estou aqui como advogado, eu estou como um intérprete de Libras da minha cliente. Ah, não, mas era só me mostrar a documentação. Eu falei, não, doutora, não é só mostrar a documentação. Sabe por quê? Porque na última que ela fez, só mostrou a documentação, vocês negaram o benefício dela, ela não consegue nem andar. Ela não consegue trabalhar, ela está afastada há anos já por conta dessa cirurgia que ela fez nas costas. E aí ela, aí no final de tudo, fiz a tradução, no final ela falou, você sabe que eu também sou advogada? Eu falei, então a senhora errou 2 vezes. Errou como médico e errou como advogada. A senhora conhece a lei. Vocês só sabem as leis e tapa os olhos. Eu falei, a senhora errou 2 vezes, para que não seja motivo para negar o benefício da minha cliente, mas a senhora errou 2 vezes. Porque eu, como advogada, jamais teria essa postura da senhora. É um direito dela estar com um acompanhante aqui, já que o INSS não tem um intérprete de Libras para ela. As pessoas levaram ao pé da letra, né? Que a justiça entrega. Gente, eu saí indignada, mas foi concedido o benefício dela. Ela tá faltada. Vamos falar um pouquinho sobre o LOAS e o BPC, né? Quem pode receber e como que essas pessoas podem estar pedindo esse benefício? O BPC é um benefício social que ele é concedido para pessoas com deficiência ou para idosos acima de 65 anos. Ele é o valor do benefício, é o valor de um salário mínimo. Ele é pago todos os meses, 12 parcelas. Para ter direito, falando de pessoas com deficiência com menos de 65 anos, ela precisa de um laudo relatando qual é a deficiência dela, eu sempre peço para fazer um laudo mais completo. Então, por exemplo, autistas, eu peço para pegar o laudo psicóloga, terapeuta, psiquiatra, se passar pelo psiquiatra, sessões de terapia cognitiva que faz com neuropsicopedagoga, tem alguns que fazem ecoterapia, eu peço para pegar a declaração, e aí vai marcar pelo 135 do INSS. Primeiro tem que ter o cadastro no CRAS, então, que é o Centro de Referência de Assistência Social do seu município. Ele vai lá, faz o cadastro no CRAS, ele vai fazer o cadastro único. Com aquele cadastro único, alguns já recebem Bolsa Família. Se tiver recebendo Bolsa Família e for concedido o BPC, aí tem que abrir mão do Bolsa Família, tá? Mas com aquele número do cadastro único, mais a documentação médica, ele vai marcar no INSS pelo 135 para dar entrada no BPC. O BPC é pago para a pessoa, então, eu tenho um filho, ele vai ter direito a esse benefício. Só que, para a concessão desse benefício, ele é verificada a renda familiar. Então, muitas pessoas às vezes falam, eu dei entrada, eu não consegui. Por quê? Porque às vezes o marido mora pai, mãe e a criança, ou mora pai, mãe, avó e a criança. Quando o CRAS verifica a renda, né, para fazer o cadastro único, ele verifica a renda familiar. E aí a renda familiar é somada, e aí tem que receber até 1/4 do salário mínimo. Se for até 1/4 do salário mínimo, às vezes passa, mas dá para justificar com receitas médicas. Mas isso
é a renda per capita? A renda familiar per A capita. renda per capita. Então moram 4 pessoas. Eu vou pegar a renda dessas 4 pessoas e dividir por 4. E aí vou pegar o salário mínimo e dividir por 4. Para ter direito, a pessoa tem que receber até 1/4 do salário mínimo. Às vezes passa, dá para passar, e aí tem formas de requerer judicialmente. Quando é despesas médicas, você pode colocar as despesas médicas para abater esse quanto da renda per capita, tá? Teve uma mãezinha que pediu pra eu fazer essa pergunta, porque assim, ela, né, o filho dela ela é mãe solo, Sim. ele tem o LOAS, só que ela quer trabalhar, porque a medicação, como toda medicação é cara, e ela, por ser solo, né, só o LOAS não dá. E ela fala, se eu for trabalhar, eu perco LOAS. Ela trabalha, né, porque o filho dela estuda, Sim. mas ela trabalha informalmente. Sim. Ela falou, eu queria trabalhar formal para ter os benefícios, se acontecer algum acidente, eu ter ali o respaldo do INSS, mas eu não posso. Não. Porque senão eu perco o LOAS do meu filho e só o meu salário não dá para custear plano de saúde, medicação, tudo que ele precisa. E só o LOAS também não dá pra gente viver. Ela falou, eu preciso dos dois juntos. Eu acho que o benefício, quando ele foi criado, foi acreditando que aquela pessoa só dependeria daquela renda. Porque o benefício social realmente é só o salário mínimo. Então, o benefício, a criação da legislação foi pensando na situação de hipossuficiência total. Então, a pessoa não tem nada, não tem renda, e ela precisa de um benefício para sobreviver. Tanto que os idosos com 65 anos, a gente tem idoso que nunca contribuiu para o INSS, que sempre trabalhou informalmente, e aí você chega naquele final de vida, você precisa sobreviver. E aí foi criado nesse intuito também, para que esse idoso não fique desamparado, tá? O que muitas mães fazem, infelizmente, é trabalhar nessa situação de informalidade, tá? Algumas deficiências, como eu disse, são deficiências que não incapacitam o LOAS, ele é só para deficientes incapacitados. Por exemplo, o surdo trabalha. A minha irmã trabalha pela lei de cota, sempre trabalhou. Quando ela for aposentar, ela vai aposentar 5 anos mais cedo pela aposentadoria para pessoa com deficiência. Você aposenta antes. Aposenta antes. Então ela já está contando. Ela falou, quando ela fizer 55, ela já está com 50. Ela fica, daqui a 5 anos eu vou aposentar. E eu, não, calma. Eu não tenho nem deficiência de acordo. Todo ano ela tá contando. Eu juro por Deus, ela fez 50, ela falou, falta 5. Calma. Ela todo ano tá contando, gente. Mas tem direito de aposentar mais Doutor, e cedo. quando assim, por exemplo, meu esposo, hoje ele tem um laudo de autista, mas trabalhou a vida inteira e não na condição de PCD. Agora que ele trabalha, também tem direito de se aposentar mais cedo? Sim, dependendo da situação, se foi uma deficiência adquirida, né, ou que ele descobriu tardiamente, vai ser normal, porque quando ele for passar pela aposentadoria, pelo pedido, no momento, ele está deficiente. Aí ele vai levar a documentação comprovando a deficiência. Quando você passa na perícia, são 2 perícias, é uma perícia médica e uma perícia psicossocial, que aí vai analisar o contexto familiar. E aí, se você, no momento da perícia, você adquiriu ali uma deficiência que te incapacitou para continuar até os 65, né, que é a idade para pedir aposentadoria, você pode adquiri-la como pessoa com deficiência. E a pessoa que aposenta por deficiência, ela pode continuar trabalhando, tá? Diferente de uma aposentadoria por invalidez. Quando você aposenta por invalidez, você não pode mais trabalhar. A pessoa com deficiência, ela pode aposentar e continuar trabalhando. Ali mais direito, né? Mais conhecimento para direitos do PCD, né? Coisas que a gente jamais sabe, né? Às vezes não sabe. Não sabia, né? Interessante. E tem algum benefício, doutora, que não é pouco, que é pouco falado, mas seria importante? Vamos lá, benefícios que a pessoa com deficiência tem direito. Isso. A gente comentou a questão do BPC. A pessoa tem direito ao acesso à medicação gratuita. Então, como a gente comentou aqui também, ele vai precisar do uso do canabidiol, ou ele vai precisar de uma cadeira de rodas, ou a deficiência dele colocou ele numa situação de adquirir uso de fraldas. Você tem que requerer tudo isso para o município. Eu tenho uma cliente que ela desenvolveu síndrome de Guillain-Barré. Ela teve
dengue, zika e aí desenvolveu a síndrome. Hoje ela é traqueostomizada, né? Ela usa traqueostomia e ela tem, nós entramos com um pedido contra o SUS para fornecimento integral do home care dela. Então ela tem o home care. Às vezes a mãe dela me liga, mas ela tá faltando isso, aí eu cobro, mas ela não falta uma coisa ou outra, mas assim, no contexto do home care, hoje é integralmente fornecido pelo SUS. O SUS fornece dentro do home care, todo o aparelhado na casa dela, cadeira de rodas, fralda, pomada, tudo que tem dentro do home care que foi passado pelo médico dela. Então, terapias ela tem, fisioterapeutas. Isso tem o atendimento do SUS. Se é do convênio que tem que... Convênio tem que arcar. Então, se for do convênio, a pessoa foi internada, desenvolveu, né? Na época ela tinha um convênio, mas a mãe dela não teve mais condições de pagar. Foi cortado o convênio e eu entrei com ação contra o SUS. Mas o convênio médico, ele já sai do hospital com a indicação de home care e aí o convênio é obrigado a fornecer. Não forneceu, judicializa porque tem direito. A lei fala que tem direito. Vale transporte. Como eu comentei, teve uma época que a MTU cortou todos os vales transporte de todos os pessoas com deficiência que trabalhassem. E aí cortaram justo da minha irmã. E aí ela veio falar comigo, foi passar a carteirinha, não estava funcionando, depois veio a cartinha falando, eles foram chamados para renovar, veio a cartinha do indeferimento. E aí eu entrei com a ação e eles justificaram que eles cortaram porque ela trabalhava. Eu falei assim, ela trabalha porque ela tem uma deficiência, a lei de cotas permite que ela trabalhe, mas é um direito dela, como pessoa com deficiência, ter acesso ao vale transporte gratuito, dela e qualquer pessoa com deficiência. Porque eles trabalham justamente para não onerar o Estado, porque se ela quisesse, ela estava recebendo o BPC dela. Sim. Mas para não onerar o Estado, ela está trabalhando e está contribuindo e está pagando imposto como todos nós. Sempre quer dar, né, aquela curva na lei, né? Ela trabalha para quê? Quer pegar um de graça. Aí foi concedida a dela, foi uma das primeiras, e aí veio uma leva de surdos depois disso, porque a comunidade é muito unida, foi comentando, e aí um foi passando pro outro, eu atendi, todas as ações nós ganhamos. Então, vale transporte, eles têm direito. Vale transporte interestadual, tem direito também, ela tem a carteirinha. Só que o interestadual é um pouco diferente do municipal, tá? Então, eles vão analisar a renda do trabalho da pessoa para estar fornecendo. Mas a grande maioria deles conseguem a carteirinha intermunicipal. Então, eu vou para São Paulo, aquela carteirinha para pegar a passagem gratuitamente. Porque acho que isso daí é um pouquinho mais difícil, porque é mais, assim, eles acreditam que é mais assim, não uma necessidade básica, né? É um passeio que a pessoa vai fazer. Agora, o município tem direito. Se tem direito, tem que fazer, claro. Mas, assim, a dificuldade, eu digo, né? Acredito que seja mais por isso e é até justa, né? Nesse ponto. Não, acredito, sim. Vamos para um bate-bola? Vamos. Olha, um mito irritante sobre a pessoa com deficiência. O mito de que a pessoa é incapacitada. Eu não acho que é incapacitada. Você tem uma incapacidade temporária ou definitiva, mas às vezes você tem inúmeras habilidades para várias outras coisas. Um direito que todos deveriam conhecer. Eu sou advogado trabalhista, então eu vou puxar a sardinha pro direito trabalhista. Ainda há muita capacitismo dentro dos locais de trabalho. E aí eu, como advogada, tenho a obrigação de buscar o direito do meu cliente quando ele tiver alguma violação dentro do ambiente de trabalho. Mas eu acho que o trabalho dignifica, então, para a própria pessoa com deficiência, que ganha o próprio dinheirinho, que vai trabalhar, que conhece outras pessoas. A minha irmã, ela recebe muito elogio, placa de reconhecimento. Então, para ela, isso fortalecia ela enquanto pessoa, sabe? Então, eu acho que é isso, trabalho dignifica. Uma mudança na lei que você faria agora? Tirar a venda da justiça. Eu acho que eu começaria na base. Então, quando você fala de educação, eu acho que eu incluiria ali a Libras como obrigatória, mas dentro do plano nacional de educação, eu incluiria acessibilidade e deficiências e essas questões como grade curricular para você trabalhar junto, não trabalhar segregando, trabalhar junto. Então, quando você, claro que isso seria os professores, eu acho que a capacitação dos professores
professores teria que ser arcada pelos municípios, pelos estados, não o professor ter que ele pagar do próprio bolso para se qualificar e tudo mais. Eu acho que teria que ser uma mudança aí no Plano Nacional de Educação e que a discussão de acessibilidade como um todo, tá? Ela fosse incluída de fato ali na base, porque aí seria mais fácil ir trabalhando quando a gente vai estudando, fazendo faculdade. Opa, desculpa, já estaria incluso ali desde a base. Era nós, né, doutora, que não precisa brigar pelo seu direito, Pois né? é, no mundo ideal, né? Eu sou advogada, eu gosto de brigar, gente. Tem coisas que eu acho que deveria ser bases, Base, sabe? né? Principalmente a acessibilidade, né? Deveria ser já na veia de quem nasce, né? Nós vamos lutar pelo direito do tire e vir de qualquer um, né? Isso mesmo. Bom, Maristela, agora divulga um pouquinho sobre o seu trabalho. Ai, gente. Fala um pouquinho sobre você, onde as pessoas podem achar o seu serviço, né? Te encontrar, caso queiram, né? Tá lutando aí por algum direito que esteja sendo negligenciado. Tá, vamos lá. Eu sou advogada, eu tenho escritório no Centro de São Vicente, as minhas redes sociais é maristelacarfer.adv, tá? Pode me chamar lá tem todos os contatos, o endereço do escritório, mas eu sou diretora na OAB de São Vicente. A nossa segunda gestão começou agora em 25, vai até 27, eu sou secretária-geral, e dentro da OAB tem temáticas que eu acho que são importantes e que eu tô sempre batendo na tecla. A deficiência é uma delas, tá? Então, as discussões de deficiência eu vou sempre estar participando lá, mas tem outras temáticas também. Então, diversidade sexual e de gênero, eu tenho um irmão que é trans, então eu acho extremamente importante essas pautas a gente estar discutindo. A pauta da mulher também, porque somos maioria hoje no estado de São Paulo, tem mais mulheres advogadas, mas quando a gente vai fazer o levantamento, e a Gabi pode falar melhor, porque é a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, a mulher ainda ganha menos do que o homem, às vezes sendo muito mais capacitada, e locais que a gente acessa ali, que muitas vezes a gente tem o nariz torcido, né? Quem nunca foi desrespeitada dentro de uma sala de audiência? Já fui inúmeras vezes, hoje eu sei me impor muito mais. Acho que eu tenho uma cara de bravo, o povo não briga muito comigo. Mas no começo, nossa, eu era bem novinha, então eu já ouvi bastante graça, e são algumas pautas que eu trago ali para dentro da subseção. A nossa subseção aqui de São Vicente fez 54 anos esse ano. É a nossa segunda mulher presidente. A nossa primeira foi a Josi, que no falecimento do Clima, ela era vice-presidente, ela assumiu. Então, na época, 51 anos de história, era a primeira mulher advogada a assumir como presidente. Você vai lá, tem uma parede que tem um monte de foto de homem. Aí vem a da Josi, linda e bela, que ela é lindíssima. Eu não pensei na OAB. Eu vou estar convidada. Pode não ver, você vai adorar. Tá a foto daquela mulher linda. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, precisava de uma mulher nessa parede, com um monte de homem feio, meu Deus. E ela lá. E aí agora a Grazi foi eleita pelo voto diretamente, a nossa primeira presidente eleita, mas eu acho que tem que ter muitas mudanças, a gente tem que abrir espaço para essas pautas, e aí esse é o meu trabalho, assim, dentro da subseção. Quando o Clima, eu estava conversando com ele antes da gente começar, eu era muito amiga do Clima, e aí quando ele veio para a eleição, ele me ligou, ele falou assim, Mari, eu quero você comigo. Eu falei, não quero saber disso não. Não quero. Dá dinheiro? Não dá dinheiro, só dá trabalho, então não quero. E é trabalho que não é remunerado. Eu falei, não vou. Eu vou ficar com o meu escritório, vou fazer minhas coisas. Aí ele, Mário, o que você espera da OAB? Aí eu espero muita coisa. Eu espero isso. Eu quero uma OAB que seja que nem eu. Aí ele falou, se você quer uma OAB igual você tem que estar comigo, porque eu vou ganhar. E se eu vou ganhar, a OAB só vai ser o que você é se você estiver nesse time. Aí eu, tá, vamos pensar. Na hora ele me convenceu, mas eu não ia falar. Depois eu te ligo. Aí liguei pra ele depois, eu falei, olha, eu tô contigo, vamos. E aí nós ganhamos, e aí você vê a mudança que teve. Porque hoje a gente discute, a gente tem um evento que é da nossa grade da consciência negra, que a gente faz um dia específico para discutir. Esse ano a gente falou sobre o protocolo sobre perspectiva racial, a gente fala sobre racismo, a gente postaram lá no Instagram, né? A Dani foi, né? A Dani Beijo, Dani Castela foi pra fazer as tranças, as nagôs lá, nossa, todo mundo fez, ficou lindíssimo, né? Eu tava vendo a postagem, eu falei, eu queria estar ali. Não, é um dia inteiro e é gratuito, então a gente abre para a sociedade civil. Hoje a OAB participa dos conselhos municipais, nas suas cadeiras e nas outras que vagam.
reunião, justamente para discutir o que está sendo feito na cidade, o que está de certo, o que está de errado. A gente faz um papel fiscalizador. E aí, dentro da subseção, nós abrimos para toda a sociedade civil para que ela participe da OAB também. Porque, às vezes, antigamente, a OAB era muito distante da sociedade. Hoje, a gente tem mais proximidade, porque a gente, por exemplo, nós temos um projeto chamado OAB por Elas, que é um projeto que faz o acolhimento de vítimas de violência no município. Quando nós desenvolvemos o projeto, a gente fez uma reunião com o prefeito e falou da importância disso na cidade. Então, a nossa parceria hoje é com a Delegacia da Mulher, com a Defensoria Pública e com o município. Então, todos os locais que você fala, não é? Aí, imagina o tanto de mulher vítima de violência que, às vezes, vai numa delegacia e não é bem atendida. Então, ele vai na OAB ela já sai com todos os formulários preenchidos e aí a gente encaminha para os órgãos. Então, quando ela vai na delegacia com o formulário da OAB por Elas, o atendimento é diferente. Porque ela já sabe que passou pela OAB, se tiver algum tem um amparo, tem um acolhimento, ela já sai sabendo os direitos dela. Às vezes ela vai assustada, achando que eu vou perder os meus filhos, para onde eu vou, eu não tenho direito a nada. Lá a gente fala, você tem direito à pensão, você precisa disso, disso, disso. Então ela tem um contato com uma advogada, de fato, uma advogada ali que atenda mulheres vítimas de violência. Então hoje a OAB tem as suas portas abertas para a sociedade civil de São Vicente também. A gente entende a importância de compartilhar com a cidade, de fortalecer a cidade. A gente tem uma cidade carente de muitas coisas e aí se a gente pode ter um papel pequeno dentro da mudança da nossa cidade, a gente contribui para isso. E aí só para finalizar, a gente vai ter um congresso que eu estava comentando com a Yara, que é um congresso multidisciplinar, direitos humanos, pessoa com deficiência, direitos da criança e do adolescente e diversidade sexual e de gênero, no Dia Internacional de Direitos Humanos, que é dia 10 de dezembro. É um evento totalmente gratuito, ele é das 9 às 19 horas lá na subseção, é o dia inteiro o congresso. Vamos falar sobre várias temáticas, inclusive uma professora PCD, né, que é cadeirante. Aí eu falei que a gente teve que adaptar lá a rampa, tudo mais, para que ela se sinta num local acessível e para que não revitimizar ela, né, enquanto pessoa com deficiente cadeirante. E vai ser um evento incrível, então se vocês quiserem participar, ele é gratuito, mas a gente pede uma doação de um pacote de leite, né? Porque a gente tem as instituições de idosos aqui da cidade, então a gente encaminha para essas instituições. Mas é o dia inteiro, tem café. Nossa, gente, a minha irmã colaborou, então a gente vai fazer distribuição de brindes, brinquedos educativos, os cordões de girassol, então vai ser bacana, gente. Quando a gente postar esse episódio, já vai ter passado o evento, mas eu vou estar divulgando no Instagram antes, para que todos possam, né, ter o direito de saber e participar, porque é muito interessante. Eu até falei, né, que eu gostaria muito de, por conta do horário, a gente vai estar, né, em horário de trabalho, não vamos conseguir ir, mas eu vou estar divulgando para que as pessoas possam ir, né, conhecer mais sobre os direitos da pessoa com deficiência, possam conhecer melhor o trabalho de vocês, que é um trabalho que agrega muito à sociedade, né? Sim, foi super importante saber que as portas da OAB estão abertas para a comunidade, né? Quem vem de fora não imagina, né? Que tem acesso, né? A OAB é inalcançável. E a gente tem um podcast, ano que vem vai voltar, e eu fico com um convite para vocês irem no nosso podcast também. É importante a gente conhecer os rostos de São Vicente, as pessoas que estão aí lutando pela mudança da cidade, e aí já fica o convite. Abrindo a agenda, eu vou mandar uma mensagem para a Yara e vocês vêm conhecer o nosso podcast também. Chegamos ao final. Eu quero te agradecer muito, né, pela sua presença, por você contribuir aqui com todo o seu conhecimento, né? Acredito que a todos, né, que estamos assistindo, aprendeu muito hoje. Eu quero te agradecer por isso, né? Você é muito necessária nesse mundo, que continue assim por esse caminho. Muito obrigada, gente. Obrigada a você. Obrigada. Curtam, compartilham, segue lá a Maristela e até o a próximo. porta da OAB está aberta para vocês, como ela disse. E se você conhece alguém que precisa de uma advogada, que queira lutar pelo seu direito e não sabe quem procurar, estamos aqui, Maristela. Comentei com um coraçãozinho, gente, né? Do trabalhador também, né? Beijo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.